O profeta Miqueias, tal como o contemporâneo seu, Isaías, profeta Isaías, viveram em seu tempo dias difíceis, dias de obscuridade espiritual, de abandono da fé, ou seja, apostasia. O povo estava voltado à idolatria, abandonou então a devoção genuína e, consequentemente, vivia o abandono da lei do Senhor, da observância das leis do Senhor. Consequentemente também, a imoralidade, a depravação moral havia tomado conta daquela sociedade de Israel, do povo de Deus. Então vamos ver aqui no capítulo 6 de Miqueias, Deus levantando-se em juízo, e ele chama o povo para uma espécie de debate. Ele diz para o povo que o povo tem agora a liberdade e, de alguma forma, a oportunidade de se defender, dizer em que Deus tem sido mal para com eles, ou em que Deus tem falhado para com eles. Deus então mostra no início do capítulo 6 alguns exemplos do cuidado que esse Deus bondoso, o Deus da aliança, tem tido com o seu povo, o Deus único e verdadeiro, é claro, o Deus criador, mas também o Deus que nos convida a sermos o seu povo, a sermos ovelhas do seu pastoreio. Depois que o Senhor então demonstra ali que o que ele tem feito para com o povo é exatamente fruto de bondade, de justiça, de amor, o profeta, ele se levanta no verso 6, do capítulo 6, do verso 6, ele diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeites? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Percebe então que o profeta, ele de alguma forma exorta o povo. Ele se coloca dentro dessa dinâmica, dentro dessa espécie de embate entre Deus e o povo que queixava-se de Deus, e diz: olha, vocês estão agindo de forma equivocada. Deus não quer de vocês uma religiosidade vazia. Vocês continuam sacrificando a Deus, dando as suas ofertas, tendo os seus ritos religiosos, mesmo estando em desobediência às leis do Senhor. O que é que Deus pede de vocês? Por acaso o Senhor está interessado nos seus sacrifícios? Ou seja, eu poderia dar para o Senhor 10.000 ribeiros de azeite, ou seja, vocês estão oferecendo as primícias, os seus animais, mas por acaso Deus poderia se agradar de milhares de carneiros que eu pudesse dar como oferenda, como sacrifício a Ele? É exatamente isso que Deus quer de nós, que nós vivamos uma religiosidade, que possamos ir à igreja, que possamos ter os nossos cultos como uma espécie de representação daquilo que não está em nosso íntimo. Então o profeta responde e diz que ele pessoalmente tem agido de forma a traduzir a vontade de Deus expressa em sua palavra, e ele diz o seguinte no verso 8: ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia. Ou seja, o que está expresso na palavra de Deus é o que Deus pede para nós, que amemos a justiça, que pratiquemos a justiça e amemos o que é bom, que possamos atentar para esse detalhe, que possamos entender que o que Deus pede de nós não é simplesmente que tenhamos uma vida religiosa vazia, mas que possamos viver aquilo que conhecemos a palavra de Deus. Entendemos que Deus, Ele olha para o nosso íntimo, Deus olha para os nossos corações. Deus quer que nós pratiquemos a justiça. O povo de Israel estava afundado na idolatria, nas injustiças, no engano. Não podia confiar
naquela época em mais ninguém, nem o pai no filho, nem o filho no pai. Não havia nenhuma referência de justiça, de bondade, mas o profeta, ele se coloca aqui de forma a entender que a relação que Deus quer de cada um de nós é uma relação pessoal. A geração pode estar corrompida, o povo pode estar perdido, mas que os nossos olhos sejam voltados para o Senhor, que nós estejamos resolvidos em obedecer o Deus da nossa salvação. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente.